A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje eu quero ler uma palavra que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 10, e eu quero ler do versículo 8 até o versículo 12. Depois quero ler também Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 6. Mas primeiro eu quero pedir que você deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E eu quero, na mensagem de hoje, falar sobre um homem chamado Nimrod. Então vamos à leitura da palavra. Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 13. Aliás, 8 a 12. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque e Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive, a Reobote e a Calá. E a Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E agora quero ler capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Eis que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles incessaram. E eu vou ler ainda o 7. E adeçamos e confundimos ali a sua língua, para que não entenda um língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Foi até o versículo 8. Meus irmãos, eu quero comentar, eu peguei bastante referência, que quando Noé saiu do dilúvio, e o Senhor fez um pacto com ele. E o capítulo 9 nos diz assim, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, era o plano de Deus que fosse multiplicar-se, encher-se a terra. Mas nós notamos algo tão importante mencionado na Bíblia, e fala a respeito deste homem chamado Nimrod. Quem olha de repente, parece ser um homem tão importante, né? Poderoso caçador diante de Deus. Construtor de cidades. Mas esse Nimrod, o significado melhor é caçador de homens. No transcorrer da tua vida, à luz da Bíblia, nós vemos que este homem era um rebeliado. Que este homem nada mais, nada menos, era um tipo de protótipo de Satanás. Sempre indo de encontro à vontade de Deus. Nós notamos que aqui no capítulo 11, esse povo chegou e começaram a querer construir uma cidade no Vale de Siná. Sabe quem fazia parte dessa liderança? Nimrod. Eles queriam levar uma cidade que tocasse no céu. Notem, meus irmãos, se não tem uma semelhança com Satanás,
quando ele estava ainda na vontade de Deus, como querubim ungido, eu colocarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Este homem nada tinha de temor de Deus. Essa torre de Babel, que dali também surgiu Babilônia, né? Babel, que é confusão, desagradou tanto Deus, que usamos até um termo que a Bíblia diz, eia, desçamos, para ver o que é que estão construindo. É uma maneira humana de entender que Deus estava olhando e estava vendo e não gostou. Olha, agora não tem limite para eles. Vamos confundir a língua deles. E assim foi, e aí deu a confusão, meus irmãos. Deus queria que o homem enchesse a terra, mas não ficasse restrito a um determinado lugar. E eles queriam ficar ali na Babel. Como não deu muito certo, dali Nirode vai construir Nínive. Então, nota, o criador mesmo, construtor de Babilônia, é Nirode. O construtor de Nínive é Nirode. E o que é que era Nínive? Uma das nações mais cruéis da face da terra, mais importante na feitiçaria, praticamente uma capital da feitiçaria mundial depois. Babilônia, a mesma coisa, elas se rivalizavam. Então, construída e edificada no princípio pelo homem, era poderoso, era importante, mas ele era poderoso, caçador de homens, para tirar de um plano e jogado em contra Deus. Que aparentemente, quando se lê, não dá para entender, mas vem depois os comentários. É isso que ele era, Nirode, poderoso caçador diante de Deus, caçador de homens. E ali foi liderando essa construção de Babel, ou Babilônia, e não deu certo, e veio a confusão, mas ele é o principal na construção de Babilônia. Ele é o principal também na construção de Nínive e outra cidade. Meus irmãos, este homem também era descendente de Cã, o homem que Noé amaldiçoou. Meus irmãos, fiquemos na vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Não vamos entrar em mérito para estar se levantando contra Deus, que não adiantou. Não adiantou Nirode se levantar contra Deus. A torre de Babel ficou pelas metades. E não deu a confusão, se espalhou. E daquele centro saiu Babilônia, a cidade amaldiçoada, que o próprio Deus, a própria palavra diz no Apocalipse, Babilônia apresenta duas Babilônias, a Babilônia espiritual religiosa, a Babilônia física, que serão destruídas também no final. Porque Deus não se agradou dessa construção e este homem não estava no plano de Deus, ao menos ao contrário, é um tipo de um protótipo no Velho Testamento do Anticristo. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que fiquemos no temor, na obediência a Deus. E eu quero agora orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, ilumina nossa mente, Senhor, ilumina a mente de todos os teus servos, Senhor, os obreiros, pastores, aqueles que me ouvem, Senhor, para que possam ter uma mente iluminada pelo poder do teu Espírito Santo, para que possamos fazer a tua vontade. Pai eterno, Deus de poder, Deus das misericórdias, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.